Fala pessoal, bem-vindos a mais uma explanação visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia absolutamente fascinante. Sabe, a gente costuma pensar no idioma só como um meio de comunicação, né? Aquela ferramenta básica para transferir ideias de uma cabeça para outra. Mas a ciência mostra que o buraco é bem mais embaixo. A linguagem não é só um radiocomunicador. Na verdade, ela é o próprio sistema operacional da mente humana. É literalmente a estrutura que molda o que a gente pensa, altera como a gente percebe o mundo e constrói a nossa inteligência. Para entender o tamanho dessa ideia, pensa um pouco naquele filme de ficção científica A Chegada. Lembra? Na história, a protagonista aprende um idioma alienígena super complexo, sem começo nem fim, e isso acaba alterando fisicamente a percepção dela sobre o tempo. Passado, presente e o futuro meio que se misturam numa coisa só. E olha, mesmo sendo ficção, esse filme joga a luz numa questão muito, mas muito real. Será que as palavras são como moldes invisíveis que esculpem a nossa realidade? Fica a pergunta, a linguagem só expressa o mundo que já existe aí fora, ou será que ela cria as fronteiras do que a gente consegue perceber? Bom, para responder isso, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. A lente invisível da linguagem, a nossa voz interna, o aprendizado na zona de colaboração, o treino cognitivo do cérebro bilíngue e, por fim, como a gente expande o nosso nicho cognitivo. Certo, começando pelo nosso ponto 1, a lente invisível e como ela afeta a nossa percepção. A base dessa nossa primeira discussão tem nome e sobrenome. É a hipótese de Sapir-Whorf, também conhecida como a teoria da relatividade linguística. Em termos simples, essa teoria sugere que as regras e as estruturas da língua que a gente fala não são só um reflexo da nossa cultura. Na verdade, elas guiam, limitam e expandem as rotas do nosso pensamento. Pensando por esse lado, aprender um idioma novo é basicamente como instalar um filtro novinho em folha na lente que a gente usa para enxergar a realidade. E os dados reais sobre isso são de cair o queixo. Sabia que falantes de russo, que têm palavras totalmente independentes para azul claro e azul escuro, são genuinamente mais rápidos em separar essas cores visualmente? Pois é, a gente que fala português acaba jogando tudo no mesmo balaio do azul, mas para eles a diferença simplesmente grita aos olhos. E fica ainda mais maluco quando a gente fala de espaço. Algumas línguas indígenas, como o Gugu Imsi e o Teotal, não têm conceitos como esquerda e direita. Eles só usam direções absolutas, tipo norte e sul. O resultado? Os falantes nativos desenvolvem um senso de orientação que beira o sobre-humano. Eles sabem exatamente onde estão no globo o tempo todo. E não para no espaço. A reestruturação afeta até o tempo. Aqui no Ocidente, a gente costuma imaginar o tempo como um rio correndo reto. Passado para lá, presente aqui, futuro para frente. Mas olha que fascinante o caso do povo Hopi. A língua deles simplesmente não tem tempos verbais, passado, presente ou futuro. O idioma divide tudo entre o domínio manifestado, que é o mundo físico e palpável, e o domínio não manifestado, que junta tanto o passado distante quanto as intenções para o futuro. É um jeito completamente diferente de codificar e viver a nossa existência. Claro que no meio acadêmico, essa teoria levanta debates bem acalorados e é legal a gente olhar com calma para isso. Uma crítica muito forte é que não ter uma palavra para algo não significa que você não consiga sentir ou entender aquilo. Quer ver? Os alemães têm a palavra Schadenfreude, que é aquele prazer culposo na desgraça alheia. A gente não tem uma palavra só para isso em português, mas todo mundo entende perfeitamente a emoção, certo? Além disso, tem aquele velho dilema do ovo e da galinha. Será que a linguagem molda as crenças, ou foram as crenças e necessidades de uma sociedade que acabaram criando a linguagem? Mudando de marcha agora para o nosso ponto 2, a voz interna e o raciocínio como uma ferramenta cognitiva. O psicólogo Lev Vygotsky trouxe uma ideia genial para a mesa. Ele sugeriu que linguagem e pensamento começam separados quando somos bebês, mas depois se fundem de um jeito espetacular. Funciona assim. Primeiro vem o discurso social, aquela comunicação básica externa com os outros. Depois, vira um discurso privado. Sabe quando a criança fala sozinha em voz alta para guiar o que está fazendo? Então, até que finalmente isso tudo é internalizado e vira o nosso discurso interno, o nosso pensamento verbal e silencioso. E o que é muito interessante de observar aqui é que a nossa voz mental não é só um eco que está lá, por acaso. Ela é, na verdade, a base epistêmica de como a gente raciocina. Quando a gente pensa usando palavras, a mente consegue acompanhar as próprias premissas e os resultados. É literalmente como um bloco de notas invisível na nossa cabeça. Sem essa estrutura de linguagem, qualquer dedução um pouco mais complexa simplesmente esmoronaria. A mecânica cerebral por trás disso rola lá na nossa memória de trabalho, mais especificamente num espaço chamado alça fonológica, ou o nosso ouvido interno. Pensa num buffer de memória super rápido que consegue segurar uma fala interna por mais ou menos 2 segundos.
Quando você precisa fazer uma conta de cabeça ou lembrar de uma instrução, o seu cérebro fica rodando essa informação em loop nesse ouvido interno. É isso que deixa a gente manipular dados que, de outro jeito, evaporariam da cabeça. E sabe o que é fantástico? Essa intuição já existia lá na antiguidade. Platão disse uma vez que a alma, quando pensa, está simplesmente fazendo uma discussão com ela mesma, perguntando e respondendo. Olha só, essa é a definição perfeita de metacognição. A linguagem deixa a gente pensar sobre o nosso próprio pensamento, pegando ideias invisíveis e transformando em objetos que a gente consegue observar, testar para ver se fazem sentido lógico e reorganizar. Avançando para a parte 3, vamos ver a zona de aprendizado e o impacto gigante da colaboração social. A gente chega no nosso potencial máximo de aprender numa área chamada de zona de desenvolvimento proximal. Um nome longo, mas o conceito é simples. É exatamente a distância entre o que você consegue fazer sozinho e o que você alcançaria com a ajuda de alguém mais experiente, alguém que domina aquilo. Basicamente, todo aprendizado complexo nasce primeiro do lado de fora, no social, na troca com outra pessoa, para só depois virar uma habilidade interna sua. Isso tudo funciona como a montagem de um andaime mental. Olha como é o passo a passo. Primeiro, quem ensina engaja a pessoa, prende atenção. Depois, simplifica a tarefa em pequenos pedaços para ninguém querer arrancar os cabelos de frustração. Aí, demonstra e guia. A mágica final acontece na hora de ir tirando esse andaime aos cucos. É a transferência total de responsabilidade até que a pessoa domine a lógica inteirinha por conta própria. Bora para a parte 4, o cérebro bilíngue e o treino cognitivo. Quem fala 2 ou mais idiomas passa o tempo todo fazendo malabarismo com sistemas diferentes na cabeça. E adivinha, isso funciona como uma baita musculação para o cérebro, dando um upgrade sensacional nas nossas funções executivas. O cérebro bilíngue acaba ganhando muito mais agilidade para resolver problemas, melhora a capacidade da memória de trabalho, ganha um foco afiadíssimo para bloquear distrações e desenvolve uma flexibilidade absurda para alternar entre tarefas de um jeito super fluido. Mas o ponto crucial dessa história toda é o efeito no longo prazo. Ficar alternando entre línguas cria o que a gente chama de reserva cognitiva. Tem estudos clínicos mostrando consistentemente que ser bilíngue pode atrasar o início de sintomas de demência e de Alzheimer por uma média espantosa de 4 a 5 anos. É mole. A linguagem fortalece fisicamente o tecido de resiliência do nosso cérebro. E, para fechar, chegamos à parte 5, expandindo o nosso nicho cognitivo e a evolução da nossa mente. Pensa bem, o superpoder definitivo da humanidade é a nossa capacidade de integração. A mente humana tem vários núcleos independentes de raciocínio, tipo o nosso processamento de números, o senso espacial, a lógica social. A linguagem funciona como a fiação central que liga tudo isso. Em vez de pensamentos soltos e isolados por aí, as palavras permitem que a gente conecte ideias totalmente diferentes, deixando o nosso pensamento universal e incrivelmente complexo. Ela é um multiplicador sem igual na natureza. É graças à linguagem que a gente consegue acumular a cultura pelas gerações, garantindo que ninguém precise reinventar a roda toda vez. É ela que permite a abstração, pegando conceitos físicos como espaço e força e adaptando para a gente entender coisas mirabolantes como física quântica e finanças. É o sistema operacional perfeito para transcender o agora e planejar um futuro super elaborado. O grande resumo da ópera aqui é que aprender a explorar novas estruturas de idioma é literalmente reconfigurar a mente. Você instala novos comandos, ganha novas formas de focar a atenção e até sente emoções diferentes. A língua que a gente habita não serve só para descrever o que a gente já sabe. Ela está sempre alargando e redefinindo os limites do que somos capazes de conceber. E, para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Se o jeito que a gente entende o universo e a mecânica do nosso pensamento estão tão amarrados ao código da nossa linguagem, quantas ideias brilhantes, quantas descobertas geniais não estão, neste exato momento, trancadas atrás de perspectivas e idiomas que a humanidade ainda precisa aprender ou inventar? É um lembrete vívido sobre o potencial ilimitado da nossa mente. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa nossa exploração visual e até a próxima!